Teste de som. Boa noite. Cinegra, estou por vocês. Como é que estão aí? Deu? Vamos lá, vamos dar início. Pedro, boa noite. Vitor Hugo, pela 102 FM. Prazer falar com você. Eu queria que você fizesse uma análise dessa partida, onde o Massa Bruta até conseguiu sair na frente, mas levou a virada e depois no finzinho conseguiu o empate. Também falasse desse espírito da equipe para conseguir buscar ali um empate no final. Eu acho que o jogo de hoje teve três jogos diferentes. Três jogos diferentes porquê? Porque a equipa entrou muito bem, entrou da maneira que tinha que entrar. Acho que até os primeiros 15 a 20 minutos a equipa foi igual a si mesma. Esse foi o primeiro jogo, onde marcámos o golo e não andámos fino depois nas decisões da última zona. Eu acho que era precisamente o jogo que nós estávamos à espera e que queríamos fazer acontecer. De poder ligar nas costas dos dois volantes e depois a partir daí poder acelerar o jogo, já fosse por dentro, já fosse de um lado para o outro, mas como digo, na última zona não andámos tão finos para poder se calhar eventualmente ter feito o segundo golo. Depois houve, e nós posso falar sobre isso porque foi isso que falámos no vestiário no intervalo e também reforçámos ao fim, nós desligámos do jogo. O que é que quer dizer desligar do jogo? Quer dizer que deixámos de fazer o nosso jogo. E quando deixámos de fazer o nosso jogo, não sei porquê, porque provavelmente pensávamos que o jogo estava fácil, ou que eventualmente já estaria ganho, é nesse momento que vem uma perda de foco, que é muito clara no período temporal em que sofres, porque nunca o tinhas sofrido dessa maneira, 2 golos praticamente de rajada. Aí foi o segundo jogo. E o terceiro jogo foi a segunda parte, onde estes passos, depois do adversário estar a vencer, já não existiam. O ritmo de jogo e o interesse que tinham pelo jogo, com exceção de uma situação que tem, salvo ver o Gabriel na segunda parte, foi a única possibilidade que podia eventualmente ter feito o 3-1. Mas renunciaram ao jogo por completo e nós sabíamos que tínhamos de tentar fazer coisas diferentes. E quando eu saí do vestiário para vir para o banco, normalmente venho sempre pensar um bocadinho mais calmo e no meu espaço e no meu ambiente, diferentes cenários daquilo que poderia estar a ocorrer no jogo e o que é que nós tínhamos que fazer. E o último cenário era aquele. Era de passarmos a arriscar tudo, a passar a jogar praticamente no 3-5-2, abrindo bem o jogo por fora, que é curiosamente de onde sai o golo, curiosamente de onde saem outras situações em que a bola chega com mais frequência e qualidade na área. E a história do jogo para mim é esta. Estes 3 momentos que nos levam a ter jogado 3 jogos diferentes. Pedro, boa noite, Sérgio Loreto, Futebol Total. Quero colocar alguns pontos, e daí você, como treinador, por gentileza, possa analisar. A sensação, quando volto para o segundo tempo, eu tive isso da cabine, que o quanto antes o segundo gol saísse, a vitória viria, pelo emocional do Botafogo, pelo volume do Red Bull. Se nós não perdêssemos o foco outra vez, sim. Se não perdesse o foco. Isso aconteceu no primeiro tempo. Com a parada? A parada foi determinante para essa perda de foco, ou não? Não. Não necessariamente aquilo? Não, então foi logo a seguir à parada. Tá. E daí, você sempre falou em decisões, jogo a jogo. Aqui nunca se falou em título. O torcedor, é claro, e a gente tem que olhar a tabela e ver, é possível, claro que dá e tudo mais, só que o Red Bull está fazendo o campeonato dele. E o campeonato a gente sempre imaginou de Libertadores América, G4 e tudo mais. Ganhamos muitas decisões ao longo do campeonato. Só que nesse momento, quando podia assumir a liderança da competição, a gente perde a decisão para o São Paulo e hoje empata. Então, nesse momento, eu queria que você falasse. E daí o que a gente ouve do torcedor, e eu também, daí como curiosidade, o treinador é você. Quando você coloca o Alejandro sem jogar desde 23 de setembro, precisava de gol. E ele entrou, o que surpreendeu, ele bem fininho, né? Fisicamente, ele já teve bem mais cheinho aqui e tudo mais. Só que perdeu gols. O Bruninho sem jogar desde 23 de outubro. O Matheus Gonçalves vinha sendo titular e quando é sacado do jogo do Atlético Mineiro, praticamente desaparece do time e contra o Flamengo, salvo engano, ele não pode jogar também e está pendurado.
Então hoje se entra, sofre cartão, estava suspenso, não joga com o Flamengo, ok. Nesse cenário todo, para o torcedor entender, a gente também, que os jogadores estão todos aí, todos à disposição, podem jogar a qualquer momento. Você não tem que só esse, só aquele, mas é que para o torcedor às vezes fica, há muito tempo sem jogar, daí entrou e tal, e a gente viu o seu objetivo, que era realmente, né, de buscar esse empate e tudo mais. Então como que você passa para o torcedor esse cenário desses atletas que há muito tempo não jogavam e que voltaram ao time hoje? Tenho que lhe dizer para o torcedor, antes de dizer ao torcedor, eu tenho que dizer ao nosso jogador, porque é isso que mais me interessa, porque são eles que depois fazem chegar essa mensagem ao torcedor. Se o torcedor conhecesse aquilo que é a realidade do trabalho, do esforço e do sacrifício que eles fazem em cada um dos dias, eles diriam, poças, há muitos que ainda têm que ficar de fora, tal como ficaram hoje também alguns, como já ficaram outras vezes outros tantos. E nós sempre dissemos, desde o primeiro dia, que contamos com todos. E todos vão ser importantes. E hoje foi um momento do jogo, ou circunstâncias do jogo, onde nós entendemos que estaria importante para o Ale entrar. Eu acho que o Ale é um centroavante muito interessante. Quando o volume de jogo que nós conseguimos criar leva a bola muitas vezes à área, e ele teve em 3 ou 4 ocasiões a possibilidade, e quase a última até, de poder ter feito gol, deu-nos isso. Se calhar se tivéssemos só um centroavante como o Tiago, o segundo gol do Tiago se calhar não teria existido. E o Bruninho, apesar de não ter jogado há tanto tempo, tem também a ver com um processo educacional. Há relativamente pouco tempo, um jogador que hoje não estava no banco e você não o citou, fez-nos 2 golos. Mas isso é um processo educacional de crescimento dos jogadores, que são jovens, que às vezes pensam que já têm tudo feito e tudo construído, e nós temos de dizer alto porque ainda falta muita coisa. Alto porque temos que olhar noutro caminho, noutra direção. E isso faz parte do nosso processo de educação. Se quiser, o Mateus também passou um bocadinho por isso. Então, é nessa justiça, nessa coerência e nessa exigência que nós temos que trabalhar. Para que depois, obviamente, aquilo que são os nossos torcedores são soberanos naquilo que é a sua análise e a sua crítica e na sua vontade de querer saber as coisas, mas isso vem sempre expressado aqui, às vezes em 20 minutos, às vezes em 90 minutos, às vezes em 10 minutos, e é também injusto analisá-los nesse contexto. Eu sei, porque estou com eles todos os dias, que eles trabalham com uma vontade tremenda de querer fazer as coisas. É mais, se não o fizessem, acha que nós tínhamos acabado o jogo como acabámos, com o contributo claro de esses jogadores que sabem bem melhor do que eu há quanto tempo não jogam? Eu não me preocupo com isso, preocupo-me com o todo, conto com todos, tenho uma confiança tremenda neste grupo e nestes miúdos, e a minha luta é que eles acreditem cada vez mais neles mesmos. Quando eles acreditam neles mesmos, fazem coisas maravilhosas. Quando desligamos e desfocamos, que tem a ver com o processo, é que às vezes as coisas acontecem. Primeira parte da pergunta, muito interessante e muito importante. Nós esta semana atingimos, agora já nem sei porque não fiz a conta, mas nós antes deste jogo tínhamos 58, não era? Hoje temos 59. 58. Se dividir 58 pelo número de rodadas que tínhamos até à última, que já realizamos, a média que você vai encontrar é de 1.52,6. Lembra-se do que é que nós definimos aqui quando nos sentámos desde o primeiro momento? 1.43, 1.56. Não é um tema de dizer, não temos nada a perder. Não, nós temos é tudo a ganhar, que é completamente diferente. Faltam 5 rodadas e nós dentro do grupo dizemos, vamos assumir, vamos fazer, uma vez que estamos sobre esta oportunidade, uma vez que estamos sobre este desafio, aquilo que falta fazer e aquilo que podemos fazer, antes eram 540 minutos, agora são 540 menos 90, e daqui até ao fim o que é que podemos fazer? Agora vamos gozar de 5 dias livres,
não lhe vou dizer qual é a mensagem, mas quando eles chegarem no sábado, para começarmos o -5 antes do Flamengo, vão receber uma mensagem forte outra vez em termos daquilo que nós assumimos internamente até ao final deste campeonato. 1-7-8. Boa noite, Pedro. Eu queria que você analisasse também essa diferença que o Bragantino hoje tem comparado ao Palmeiras, de 3 pontos, né? E nessa temporada o Bragantino aproveitou bastante as suas folgas na data FIFA, né? Principalmente em preparação. E o Bragantino acho que foi o time no Campeonato Brasileiro que mais aproveitou essas datas FIFAs, né? Como que é seu pensamento nessa preparação agora? E até pegando esse gancho que você disse dos próximos 5 jogos, né? E esse espírito de competitividade que o Bragantino está tendo nessa temporada. Como que você vê esse planejamento aí para esses jogos importantes, esses 2 fora, né? É importante, essas pausas profiláticas têm sido importantes, os resultados e a forma como a equipa tem regressado, tem trabalhado e depois tem expressado, normalmente nos 2 jogos seguintes, onde a equipa nas datas FIFA anteriores ganhou todos eles, porque regressa sempre com, no plano emocional e naquilo que é a fadiga tática limpo, e em termos físicos também, porque jogar cada 3 dias, cada 4 dias, faz a diferença e é importante ter essa pausa. A nossa organização vai ser exatamente a mesma. Aliás, eu já tenho organizado o treino de sábado, já tenho organizado o treino de domingo, o treino de segunda-feira também, não está aqui o Wagner, mas também já temos as coisas organizadas nesse sentido para voltar a ter no dia -3 aquelas situações competitivas que tínhamos para, no todo, a tal questão dos jogadores que não jogam ou que jogam menos também terem minutos no espaço de jogo. Isso é importante. O Elinho, por exemplo, hoje teve minutos, o Lucas Cunha também teve minutos, o Talisson também teve minutos numa situação competitiva que se fez com o 23, e isso é importante para ganhar o ritmo. Então, é reforço dos nossos comportamentos, em termos daquilo que é a estimulação, porque quando temos semanas largas é quando podemos voltar a trabalhá-los, e situações de componentes estratégicas em relação àquilo que nós analisamos do adversário, normalmente em 3 ou 4 pontos muito específicos daquilo que esperamos encontrar e que estrategicamente queremos colocar em prática no jogo. É só isso. Não mudamos desde a primeira semana, que foi desde 3 de janeiro que chegamos. A dinâmica é sempre a mesma. Boa noite, Pedro. Matheus Reis, da Rádio Dimensão Esportiva. Pensando na situação do Bragantino, né, nos últimos 2 jogos principalmente, o Bragantino deixou escapar uma melhor posição no Campeonato Brasileiro, né? Tá sempre ali perto do líder agora atual, que é o Palmeiras, por exemplo. Essa pequena queda de rendimento, ao que você pode associar essa pequena queda de rendimento do Bragantino? É o aspecto físico, é o desgaste na temporada, ou tem outro aspecto para isso? Não, para mim é emocional. É o saber lidar com estes momentos e com estas situações. É não ter a experiência de andar nestas dinâmicas, nestas rotinas, nestas exigências, de uma forma continuada que nos permite dizer: eu já vivi isto, eu sei como é que isto se passa, e temos que ter uma direção muito clara. Eu acho que aquilo que de melhor nós temos, e é isso que nos temos que agarrar com todas as forças e que nos trouxe até aqui, é a nossa matriz de jogo. É acreditar na nossa matriz de jogo. Porque se eu começo a querer preocupar com outras coisas que não controlo, e às vezes as questões emocionais de pensar, posso ser campeão, posso melhorar o meu contrato, podem olhar para mim, se eu começo a pensar nisso, eu começo a perder o foco naquilo que tenho que fazer. E aquilo que nós nos temos que concentrar é a nossa matriz de jogo. Porque o que nos trouxe até aqui foi a nossa matriz de jogo. Não foi mais nada. São os nossos comportamentos, a nossa vontade de querer colocar os nossos comportamentos em prática e saber que com isso nós estamos muito mais próximos de ganhar jogos. Hoje, mais uma vez, empatamos, mas marcamos primeiro e não perdemos. É outro fator fundamental dentro daquilo que é a nossa abordagem ao jogo. Agora, é um aspecto que eu tenho que continuar a trabalhar, continuar a reforçar em termos de podermos manter essa regularidade e essa consistência ao longo de todos os períodos do jogo. Há um princípio que é transversal, que nós falamos e trabalhamos isso desde o início, tem a ver com o primeiro golo, mas tem a ver com os 5 minutos após marcar ou sofrer um golo. Sofrer é ter uma reação e marcar é não deixar que o adversário tenha. Hoje foi a primeira vez que sofremos
2 golos passado praticamente 5 minutos. Isso leva a que as equipas tenham uma determinada maturidade de encarar o jogo. Mas a melhor maneira de nós não nos desconectarmos é aferrar-nos à nossa matriz de jogo. Isso não nos vai desviar de nenhuma maneira aquilo que é o nosso foco, aquilo que é o nosso pensamento, e far-nos-á não só sair da zona de conforto, porque é uma zona de conforto muito poderosa, para a zona de aprendizagem. Isso, para mim, é o passo que nós temos que dar em frente. Temos pouco tempo, mas vamos continuar nisso. Agora é uma semana larga, é importante para trabalhar reforçar esse aspecto. Boa noite, Pedro. Hoje você até comentou de 3 jogos diferentes e o time atacou diferente também nesses momentos, né? Vocês começam até com o Mosqueira vindo hoje mais pela direita e o Vitinho ali aparecendo pela esquerda, vocês não tinham o Elinho. Então, um pouco do jogo hoje foi como encontrar o caminho do gol nesses momentos, porque você teve que ir mudando e readaptando, até porque o Botafogo foi mudando, você termina o jogo com 2 jogadores mais de área, né, o Alejandro e o Borbas. E a questão da desatenção, né? A desatenção aconteceu hoje, mas eu acho que hoje não é o único dia, né? Isso que acaba sendo talvez algo mais preocupante, porque contra o América, na Sul-Americana, a gente viu isso acontecer, a gente viu isso acontecer, sei lá, Água Santa, quando vocês foram eliminados, e alguns outros momentos. Você acha que isso é uma marca ruim da temporada do Bragantino, essa desatenção, esse apagão que acontece em alguns jogos, que vocês estão até bem controlando? Não. O erro faz parte da condição humana, nós nunca vamos conseguir erradicá-lo. E se eu me focar no erro, não vou conseguir focar naquilo que são as coisas boas que existem, e muitas que fizemos e que vamos continuar a fazer. Mas sim, os erros custam caro no futebol, a este nível de alto rendimento, quando acontecem e o adversário o consegue explorar. Eu sei que você gosta de falar sobre o jogo e eu também, por isso podemos discuti-lo nessa direção. Aquilo que nós queríamos hoje e que sabíamos em termos daquilo que era a forma como o adversário defendia, era que nós queríamos atrair os 2 médios deles. Nós começávamos inicialmente com o Jadson um pouco mais na nossa esquerda, ter o Lucas um bocadinho mais na direita, para que o Sacha fosse aquele que andasse nas costas dos 2 volantes. Que depois o Lucas pudesse ter um desdobramento e aí ele ocupava a meia direita e a meia esquerda. Mas com uma atração inicial dos dois volantes. E então permitia que o Andrés tivesse muito mais jogo de corredor e que o Henry tivesse sempre entre o Marçal e o Cuesta para poder atacar a bola na profundidade, e a mesma coisa do Vitinho do lado contrário. O golo sai dele, aquela situação que ele ganha à frente ao zagueiro e depois não consegue concluir. Até aos 20 minutos a equipa teve isso. A equipa entendeu muito bem esses espaços, explorou muito bem esses espaços, mas decidiu mal na última zona, nos últimos 30 metros, no último passe, na definição. E existia também, fruto deste posicionamento dos 2 médios do Botafogo, 2 situações também importantes para nós, que a bola não chegou em condições ou não tomámos a melhor decisão. Eles, para além de saírem muito da zona e a linha defensiva alongar, o que nos dá esse espaço entre linhas, quando a bola entra no corredor lateral, os 2 também juntam muito sobre o corredor lateral. Então, por exemplo, quando eles juntavam muito na nossa direita, era o Sacha que ia ser o jogador livre. Quando eles juntavam muito na esquerda, era o Lucas que seria o jogador livre. E, por consequência, quando nós chegávamos na última linha, os zagueiros também não tinham proteção dos 2 médios. Então a ordem do Sacha era andar sempre ali nas imediações da área, no ponto de penalti, porque era ali que ele podia ter uma segunda bola, era ali que tinham que entrar os centros. Até praticamente aos 20, 25 minutos, este foi o jogo que nós vimos. Foi o jogo que nós analisámos, foi o jogo que nós preparámos e foi o jogo que foi jogado. Faltou-nos essa decisão e faltou-nos esse apagão também, porque, veja bem, o tempo que tiveram o goleiro, os zagueiros e os médios do Botafogo em determinado momento depois disso, com a bola nos pés para ver o jogo todo, para pensar o jogo todo, e não tinham pressão sobre a bola. É aí que eu digo que nós desligamos. E depois tivemos esse apagão de 2 golos consecutivos e aí o jogo mudou radicalmente. Então foi tentar serenar, tentar fazer algumas alterações como fizemos do Henry mais para a esquerda e o Vitinho mais para a direita, também para não criar um hábito tão grande como estava em termos dos laterais, e depois tentar o tudo por tudo na forma como arriscámos o jogo, tentando dar largura ao jogo,
tentando ter presença na área, tentando ter presença para segundas bolas, para que o jogo praticamente se jogasse lá, e foi isso que aconteceu. Conseguimos, foi infelizmente só um golo, mas tendo que ir atrás de todo este prejuízo. Boa noite, Pedro, tudo bom? Aqui, Pedro Cunha da Vavel Brasil. Caixinha, você dividiu a partida em 3 momentos e em boa parte desses 3 momentos o Bragantino foi dominante. E mesmo depois de acabar tomando a virada na desatenção, conseguiu mostrar o poder de reação para buscar o empate. E a impressão que fica é justamente que se tivesse mais 10, 15 minutos de jogo, o Bragantino conseguiria a virada e sair daqui com os 3 pontos. Com base nisso, queria te fazer 2 perguntas. A primeira é o quanto esse poder de reação pode ser importante para o lado mental nessa reta final do campeonato, já que você falou também sobre a cabeça dos jogadores, e se hoje a equipe sai daqui pensando que perdeu 2 pontos ou que conquistou um ponto importante. Obrigado. Não, eu acho que temos que aceitar os resultados, temos que analisá-los e temos que aceitá-los, mas essa sua questão é fundamental. Eu acho que iríamos encontrar um grupo diferente se tivéssemos perdido o jogo, mais desconfiado, a ver o que é que poderia resultar no próximo jogo e nos próximos jogos, mas a forma como a equipa reagiu foi muito boa e teremos que aceitar o empate neste sentido. Agora, se me pergunta, nós queremos ser uma equipa reativa? Não, de maneira nenhuma. Nós temos que ser sempre uma equipa proativa. Agora, há momentos do jogo e há circunstâncias do jogo que nos levam que nós tenhamos que ter uma capacidade de reação. E acho que a equipa também tem mostrado isso ao longo do campeonato, ao longo de diferentes situações do jogo. Apesar de que concordo totalmente com a opinião do seu colega, de que nos 2 últimos jogos nós falhámos um pouco emocionalmente, falhámos um pouco também na forma como teríamos que colocar os comportamentos e tivemos no mesmo jogo momentos distintos da forma como o abordamos. O São Paulo, a primeira parte é totalmente diferente e distinta da segunda. Hoje os primeiros 20 minutos são distintos dos últimos 20 da primeira parte e a segunda parte também é totalmente distinta. Então é essa percepção, é essa crença, essa energia positiva que nós queremos que a equipa tenha sempre. Procure sempre fazer isso, mas ainda há esse fator para que possamos crescer mais nessa direção. Boa noite, Álvaro Ribeiro, TV Altiora. Pedrão, vou fazer a seguinte pergunta para ti. O pessoal comenta, na imprensa, o torcedor comenta, o time sente, na hora de decidir sente, e na verdade é um time jovem. É um time jovem ainda, e a gente sabe que tem muito a ser trabalhado esse time do Red Bull Bragantino. Contra o São Paulo, a gente até esperava mais. O time errou muito passe, um jogo meio truncado. O São Paulo catimbou bastante jogo também, usou os lados do campo, acabou sofrendo uma penalidade pelo lado também, né? Uma penalidade que alguns discutem, eu não discuto, achei que foi também pênalti correto. E hoje acabou buscando um empate heróico. Então, para um time que tem problema emocional, não pode ter tanto problema emocional para decidir se na segunda etapa o time propôs o jogo e buscou o empate com alternativas de bola aérea, bola pelos lados do campo. Você acabou ganhando o Bruninho de novo, o sorriso pelo lado do campo, na bola alçada. E o que você tem a dizer a respeito quando falam que o time sofre muito emocionalmente? Se hoje, na segunda etapa, mostrou personalidade. Sim, o time tem personalidade, mas em determinados momentos como foram estes, e coincidem, se nós tivéssemos ganho no São Paulo, nem que fosse por uma hora, porque a seguir jogava, salvo erro, o Flamengo Palmeiras, nós estaríamos na liderança. Hoje, se tivéssemos ganho, também porque há condição, mas com menos um jogo, estaríamos com menos um ponto do que o Palmeiras, mas teríamos menos um jogo, então ainda estaríamos a depender de nós. E eu acho que é este aspecto que não tem a ver só com questões emocionais, mas com a tal questão da matriz. Nós acreditamos na nossa matriz e não querer controlar o envolvimento e o contexto. A nossa preocupação tem que ser na nossa matriz. Só isso. Porque eu não posso controlar o envolvimento, eu não posso controlar o contexto, eu não posso controlar o que se diz, eu não posso que eles não entrem nas redes sociais. Eles não são imunes como eu sou. Eu não tenho redes sociais, eu não vejo televisão. O meu foco é muito claro. Eu não me deixo influenciar por as coisas que possam vir de fora. Mas no mundo cada vez mais global que vivemos, e eles sendo indivíduos que têm esse tipo de interação, não conseguem filtrar às vezes esse tipo de situações. E é isso que nós temos que saber gerir,
saber não perder energia em coisas que não podemos controlar. Todos os resultados que obtivemos até hoje resultam dos nossos comportamentos. Se nós quisermos que as coisas tenham uma inversão e pensamos que podemos ganhar sem ter os nossos comportamentos, é porque estamos a ver as coisas todas ao contrário. Os nossos comportamentos têm que estar sempre à frente. Quando os colocamos à frente, os resultados depois aparecem como consequência desses comportamentos. E é esse o foco que nós temos de ter. A nossa matriz, o nosso trabalho diário, e o resto virá. Depois é uma questão de aprendizagem, porque eu acho que as experiências dão-nos aprendizagem. Aquilo que é saber encontrar este tipo de situações, pensar sobre elas, encontrar soluções futuras, porque já fomos passando por elas e fomos adquirindo experiências que nos fazem crescer, é aquilo que vai fazer o crescimento também destes jovens jogadores, desta jovem equipa, porque, como bem disse, não é só uma equipa jovem, é a equipa mais jovem do Brasileirão. Pedro, aqui, Pedro Rigoni da Bragança FM. Primeiro, eu gostaria que você falasse da sua escolha na lateral direita para essa partida. Você acabou optando pelo Andrés Hurtado, querendo ou não, os dois gols da equipe do Botafogo saíram por esse setor. E na partida anterior, o Aderlan, que foi o titular. Queria que você falasse também dessa escolha. E se me permite uma segunda também, você perde o Léo Real para a partida contra o Flamengo. É bem verdade que tem um certo tempo até lá, só no dia 23 de novembro. Mas, por exemplo, hoje você não tinha nenhum zagueiro de origem à disposição no banco de reservas. Você já espera o Lucas Rafael, outro jogador, para essa partida? O Lucas Cunha está de regresso, é provável que o Lucas Rafael também. Mas eu nunca tive problemas com a zaga. Quantas duplas nós já tivemos ao longo deste torneio? Nunca tivemos uma zaga que pudesse... Se calhar esta foi aquela que jogou mais tempo. Aquele que jogou mais tempo e que jogou com todos, e pode contá-los um por um, foi o Luan Patrick. Você me viu-me preocupado com isso? Não vou estar preocupado. O próprio Luan Cândido pode fazer de zagueiro se tiver que fazer. O próprio Juninho pode fazer também se tiver que fazer. Sei que o Lucas Evangelista uma vez também já fez de zagueiro numa circunstância especial do jogo. Ou seja, não estou para aí preocupado. O primeiro golo, eu acho que o Andrés podia ter feito mais, podia ter pressionado mais. Mas e se eu lhe perguntar se o Juninho tivesse metido a bola fora do estádio? É culpa do Andrés? Não me parece. Uma circunstância daquela bola tem que acabar fora do estádio, não é? Porquê é que o Andrés não teve uma sequência de jogos? Vamos por aí. Não é porque é que jogou o Aderlan e agora jogou o Andrés. Como é que jogou o Andrés no seu entender contra o Corinthians? Para mim, fez um grande jogo similar aos vários jogos que ele fez, que ele tinha feito bons connosco. Curiosamente, o primeiro que também tinha sido contra o Corinthians. Mas como nós desconhecemos aquilo que é a capacidade dos jogadores jogarem repetidamente ou cada 3 dias, nós pensamos, olha, tirou um e meteu o outro. Porquê? Porque o Andrés tem problemas em termos dos adutores, que nós temos que às vezes dizer, não está nas melhores condições, vai outro. E com isso, pensando que jogava de uma semana à outra, qual é, no seu entender, e aliás o primeiro gol resulta daí, um dos pontos mais fortes desta equipa que nós enfrentamos? Não são os pontas? Quem é que é melhor para defender os pontas? É o Andrés ou é o Aderlan? Em termos de velocidade e defesa da profundidade. É fácil falar depois. Antes é que nós temos que analisar tudo isto. Mas pronto, acho que a resposta está clara. Pedro Caixinha aqui, Gustavo Tomazelli, Rádio Clube Americana. Parabéns pelo empate, né? No final. Nós não celebramos empate. Mas... Nós não celebramos empate. Porém, queria perguntar do primeiro tempo, né? Que o seu time estava superior na primeira parte, porém, quando tomou a virada, o time esmoreceu, né? Talvez uma das coisas que você vai trabalhar nessa parada é a atenção e o time não esmorecer quando tiver uma adversidade, especialmente quando foi tomada a virada, o time não deixar de atacar, esse tempo o time voltou melhor, conseguiu empate? Não, eu acho que o time apagou, teve um apagão, deixámos de fazer as nossas coisas antes dos golos, não foram só nos golos. Aliás, os golos foram consequências do apagão, não foram os golos que ditaram o apagão. Até porque depois dos golos a equipa teve uma reação. A equipa acabou por ter uma reação dentro do tempo que faltava para o primeiro tempo. Mas sim, ou seja, tem a ver com essa questão emocional, porque quando nós não estamos equilibrados emocionalmente e não temos uma inteligência emocional para ter uma percepção global daquilo que acontece,
podemos entrar em períodos muito curtos naquilo que são extremos. Extremos de pensar que as coisas já estão feitas e desligamos, ou extremos de pensar que é difícil e que temos por nós um desafio que se calhar não estamos ao não está ao nosso alcance. Então é esse equilíbrio que nós precisamos. E mais uma vez, onde é que está o equilíbrio? É nos nossos comportamentos, é na nossa matriz, é acreditarmos nisto, é acreditarmos que temos que fazer aquilo que temos capacidade de fazer, porque quando o fazemos, fazemos muito bem. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Boa semana a todos.